Bem-vindo ao canal Mais da Bíblia Hoje. Vamos conhecer mais uma história. Quem foi Simeão na Bíblia? Simeão é o nome de mais um personagem bíblico. No Antigo Testamento, por exemplo, Simeão foi um dos filhos de Jacó. Você pode ver isso lá em Gênesis 29:33. Já no Novo Testamento, o Simeão mais conhecido foi um judeu que viu o menino Jesus recém-nascido no templo em Jerusalém. Mas, no Antigo Testamento, há ainda outras pessoas que tiveram o nome Simeão. O evangelista Lucas, em seu evangelho, menciona um Simeão que foi antepassado de Jesus na família do rei Davi e que provavelmente viveu no tempo da monarquia em Israel. Lucas, capítulo 3, versículo 30. A Bíblia menciona também um Simeão que era contemporâneo de Esdras e que se divorciou de uma mulher estrangeira. Está lá em Esdras 10:31. Já no Novo Testamento há também um Simeão citado no livro de Atos dos Apóstolos. Este Simeão estava entre os profetas e doutores que congregavam na igreja de Antioquia, no período em que Barnabé e o apóstolo Paulo foram enviados para a obra missionária. O Simeão da igreja de Antioquia também era chamado pelo nome latim Niger, que significa negro. Atos, capítulo 13, versículo 1. Então, os estudiosos têm sugerido que talvez Simeão fosse um africano. Olha que interessante. O nome Simeão era muito comum nos tempos bíblicos. Inclusive, Simeão era uma variante ortográfica para o nome Simão. Por isso, no livro de Atos, há uma passagem onde o apóstolo Pedro, que tinha por nome Simão, é mencionado pelo nome Simeão. Você pode ver lá em Atos 15:14. Considerando então essas informações, vamos conhecer melhor a história dos principais personagens bíblicos que tiveram esse nome. Vamos começar pelo Simeão, filho de Jacó. Simeão foi o segundo filho de Jacó. Sua mãe era Lia. Apesar de ser um dos mais velhos, Simeão não teve um grande destaque entre os filhos de Jacó. Na verdade, ele aparece mais como um coadjuvante de seus outros irmãos, principalmente de Judá. Simeão esteve envolvido no episódio da vingança contra Siquém por ter abusado de Diná, sua irmã. Naquela ocasião, Simeão e Levi promoveram um verdadeiro massacre na casa de Siquém. Aquele acontecimento foi motivo de grande preocupação para Jacó. Você pode conferir lá em Gênesis 34, versículo 24 e 31. Quando José estava no posto de governador do Egito, Simeão foi escolhido por José para ficar detido no Egito até que seus outros irmãos trouxessem ao Egito o seu irmão caçula, Benjamim. Até aquele momento, os irmãos de José ainda não sabiam que o governador do Egito era o irmão que eles haviam vendido como escravo. Você pode ver isso em Gênesis 42. Na sequência da história de Israel, Simeão foi ancestral da tribo de Simeão. Essa tribo não teve grande destaque na história bíblica do Antigo Testamento e ficou limitada apenas a um papel secundário. Os integrantes dessa tribo eram conhecidos como simeanitas. Deu para entender? Simeão de Jerusalém. A Bíblia fala pouco sobre quem foi Simeão de Jerusalém, mas deixa muito claro o seu compromisso com o Senhor. Inclusive, o texto bíblico o descreve como um homem justo e temente a Deus. Ele mantinha firme sua confiança no cumprimento da promessa do Senhor em relação à vinda do Messias. A Bíblia diz que Simeão esperava a consolação de Israel
e o Espírito Santo estava sobre ele. Você pode ler lá em Lucas capítulo 2, versículo 25. Outro fato interessante sobre Simeão é que o Espírito Santo lhe revelou que ele não havia de morrer antes de poder contemplar a Cristo. Então, pelo Espírito Santo, Simeão foi conduzido ao templo em Jerusalém, justamente na ocasião em que Maria e José levavam o menino Jesus para ser consagrado ao Senhor conforme mandava a lei. Você pode conferir lá em Lucas capítulo 2, versículo 27. Quando Simeão viu o menino, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus pelo privilégio que estava tendo naquele momento. Você pode ver em Lucas capítulo 2, versículo 28. Ao ver o menino Jesus, Simeão disse que o Senhor poderia lhe despedir em paz, pois ele estava completamente satisfeito. Afinal, seus olhos tinham contemplado a salvação. Inclusive, o cântico de Simeão é uma declaração maravilhosa sobre a divindade de Cristo como aquele que é luz para iluminar as nações. Você pode ver esse cântico lá em Lucas 2,32. Simeão, aquele judeu piedoso, reconheceu no recém-nascido que estava em seus braços o Salvador do mundo, e por isso ele profetizou sobre a obra de Cristo, deixando José e Maria maravilhados. Você pode conferir no livro de Lucas, no capítulo 2, do versículo 33 ao versículo 35. Deus abençoe a todos. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva, curta e compartilhe. Deixamos para você outro vídeo interessante do nosso canal. Até a próxima!